Bom, aqui eu coloquei, pessoal, uma estrutura hierárquica do que acontece, né, num domínio ali, né, num domínio não, né, em abordagens baseadas em sessão, tá? Então é interessante essa figura, né, porque ela mostra em diferentes níveis, tá, quais são os desafios, né, quais são as dependências que podem ocorrer. Então a gente tem primeiro o domínio mais alto ali, né, um nível, né, mais alto, né, que é em relação ao domínio, tá? Então dentro de um domínio, por exemplo, estou pensando aqui, sei lá, em e-commerce, tá? Em e-commerce. Dentro desse e-commerce, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter, né, as interações dos usuários e essas interações elas são agrupadas por sessão, tá? Então, por exemplo, o usuário loga, né? Loga e começa a fazer uma busca, né? Ou navegação aqui entre os itens, tá? Então, isso aqui vai formando a sessão, né? Que ele está lá navegando, tá? Bom, dentro de um determinado item que ele está visitando, a gente tem então um nível de item, tá? Então, se a gente tem dentro de uma sessão, né, os itens que esse usuário está vendo. Então, por exemplo, estou procurando por câmeras, né, câmeras digitais, tá? Então, eu vou olhar aqui a câmera 1, depois a câmera 2, a câmera 3 e assim por diante, tá? Supondo que eu estou dentro de uma câmera específica lá, né, por exemplo, da Nikon, né? Eu vou ter características dessa câmera, tá? Então tenho, por exemplo, eu tenho a marca, né? Tenho, por exemplo, a quantidade do LCD, né? Eu tenho outras características aqui, né? E assim por diante, tá? Aí dentro de cada característica, por exemplo, vamos pegar aqui preço, né? Preço da câmera. Eu posso ter diferentes valores, né? Que o sistema ali pode, né, variar, né? Então, dependendo da época do ano, né? Da disponibilidade, você pode variar os valores diferentes lá para preço, tá? Então, assim, o que está em amarelinho aí nessa figura são as dependências que podem ocorrer nesse cenário como um todo, né? Então, por exemplo, lá no nível de domínio, você poderia ter, por exemplo, uma dependência entre domínio, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já viram, né? Você faz uma busca lá no Mercado Livre, e daí depois começa a aparecer anúncios, né? Em no Google, por exemplo, tá? Então, essas aplicações cross-domain que a gente chama, né? É algo ali que você pode mapear, né? Ou modelar lá na tua aplicação, tá? Aí dentro da sessão também, né? Então, dado que o usuário ele logou, né? O sistema poderia utilizar outras sessões aqui, tá? Por exemplo, essa aqui, para poder fazer coisas relacionadas ou recomendar, né, coisas para aquela sessão atual, tá? Aí dentro de uma única sessão é a mesma coisa, né? Então você está dentro de uma sessão, você poderia utilizar o item que ele está consumindo naquele momento ou daqui no anterior, né? Para poder também recomendar lá o próximo item dentro daquela sessão. E aí, em relação às características, também dependendo ali do contexto, né, você pode relacionar, né, uma característica com a outra. Então, por exemplo, dependendo lá da tela da câmera, o preço pode ser maior do que um determinado valor, ou a resolução está relacionada com a qualidade da imagem, né? Então, essas coisas aí podem ser também modeladas, tá? Bom, aí a gente tem alguns cenários de recomendação, né? A gente tem a recomendação do próximo item, a recomendação da próxima sessão, que a gente vai chamar aqui de Next Basket, tá?
e a recomendação do próximo evento ou ação. Tá? Então, a recomendação do próximo item, a ideia é o quê? Né? A gente fazer sugestão de itens de acordo com a sessão atual ou sessões anteriores. Então, eu estou vendo um determinado produto, aí o sistema vai lá e me recomenda outros produtos relacionados com aquele que eu estou vendo naquele curtíssimo prazo. Então, isso vai modelar as dependências intra-sessão, né? No caso de você usar apenas as interações daquela única sessão, né? Ou também intersessão, né? Se você tiver conhecimento de quais outras sessões aquele usuário criou, ou também usar sessões de outros usuários também é possível. Você vai fazer uma previsão do próximo item a partir, né, da sessão atual, né, chamada de SN, usando esse contexto intra ou intersessão. Tá? Já na recomendação de próxima sessão ou next basket, né, a ideia é você tentar prever quais itens vão ocorrer numa próxima sessão. É como se você recomendasse várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí isso vai modelar, né, a dependência e interseção. Então, dado o contexto interseção, né, da sessão atual, a ideia é prever itens que possivelmente vão ocorrer tanto na sessão atual como na próxima sessão SN+1. Tá? Até eu coloquei aqui um exemplo, né, da Amazon, tá? Que ele recomenda, por exemplo, 3 itens, né, que são geralmente comprados, né, adquiridos ali em conjunto, que é uma câmera, um memory card, né, e uma bateria. Tá? Então são 3 itens aí que são relacionados. Aí ele já está sugerindo, né, que nessa sessão que eu estou agora, ou até mesmo numa próxima sessão, uma próxima interação, né? Até mesmo porque tem aqui, né, o adicionar no carrinho de compras ou adicionar na lista de desejos, né? Então, por exemplo, a gente poderia falar que isso daqui seria para a sessão N+1 e esse daqui seria para a sessão atual, né? Então, é recomendação de itens que vão fazer parte de uma próxima sessão, né? Ou vão ser comprados juntos, né? Tá? Então, a ideia de o Next Basket é esse daí. Aí a gente tem também recomendação do próximo evento ou ação. Então, a ideia é que você vai sugestionar, né, uma próxima ação para o usuário realizar, né, ou um evento. Tá? Isso é baseado também na intrasessão ou na intersessões, né? E aí, na verdade, isso daqui é quando você não tem uma definição muito clara de quando termina e quando começa uma nova sessão, tá? Que é o caso que eu falei lá no domínio de filmes, né? Então você não sabe aqui quando termina uma sessão e quando começa uma nova sessão. E aí a gente diz então que a ideia é você recomendar um próximo evento ou uma próxima ação, né? Então, tipo, a próxima ação vai ser assistir a esse outro filme, né? E aí a ideia é a mesma, né? Assim, você também vai se basear em curto prazo, pode utilizar também interações de outros usuários, mas aí a ideia é que você leve em consideração essa informação temporal aqui, né? Do usuário, tá? Então você tem lá as interações dele, né? Então daí você vai recomendar uma coisa aqui no futuro, né? E aí você vai utilizar essas informações aqui anteriores, tá? Para fazer a recomendação. A gente tem algumas técnicas de recomendação baseada em sessão. Eu coloquei aqui de um artigo, né, uma classificação que foi feita. Então esse autor, né, ele diferencia a recomendação baseada em sessão em 2 abordagens principais, que são os sistemas de recomendação livres de modelo e os que são baseados em modelo, tá?
Os que são livres de modelo, ele diferencia também se a informação de ordem de interação ela é ou não considerada, tá? Então você tem abordagens lá que não consideram a ordem e tem abordagens que consideram a ordem lá de interação do usuário. E aí para cada uma você pode ter lá abordagens diferentes, tá? Então, por exemplo, que não considera a ordem, você tem regras de associação, tá? Que é uma técnica ali que é bastante utilizada, né, também na área de recomendação, que vai tentar criar regras ali com base no histórico, né, na base nos dados, e aplicar essas regras então para novas recomendações, tá? E quando você considera a informação de ordem, você também tem ali, né, regras de associação mais que são sequenciais, né, que consideram essa informação sequencial para gerar essas regras aí para você. Baseado em modelo, tá, a gente tem algumas técnicas principais, por exemplo, cadeias de Markov, baseada em fatoração de matrizes ou baseadas em redes neurais, tá? E aí depende também, né, se ela é uma dependência de primeira ordem ou de ordens mais altas, tá? A ideia de primeira ordem quer dizer, você considera apenas o último item da seção é considerado, tá? Então quer dizer, se você tem lá uma interação, apenas aquele último item vai ser levado em consideração para prever aqui a nova recomendação, tá? Já em higher order, né, dependência, é quando você utiliza mais do que uma interação, né? Então, por exemplo, aqui eu estou usando 4, então é quarta ordem, né, no caso, para fazer a recomendação aqui do próximo item, tá? Aí a gente tem as técnicas, né? Então, por exemplo, cadeias de Markov, né, vão se basear também em estatísticas, né, para prever um próximo item. Abordagens de fatoração de matriz, é aquela coisa que a gente viu, né, nas aulas passadas lá de modelos de decomposição de matrizes, né? E de redes neurais também, né? Você pode utilizar Deep Learning, pode utilizar embeddings, né? Entre várias outras coisas né? que existem na área aí de IA, né? Uma área bastante grande. E você tem vários modelos, né? Tem LSTM, você tem o GRU4RE que a gente vai ver, né? Tem MLP normal, né? Então você pode utilizar aí diferentes modelos, tá? Então, só relembrando aqui, né, a regras de associação vão minerar padrões ou associações frequentes nos dados para guiar futuras recomendações. Por exemplo, né, os usuários normalmente eles vão comprar pão e leite juntos, né? Então, quando o usuário compra leite, você pode recomendar que ele compre pão também, né? Um exemplo. E a ordem dos itens, nesse caso, não é levada em consideração, tá? Aí, quando você leva em consideração a ordem, né, você poderia fazer uma mineração de padrões sequenciais nesses dados. Então, por exemplo, né, você poderia fazer recomendação de episódios de uma série de TV. Nesse caso, a ordem, né, é importante para recomendar, né, na ordem lá os episódios. Já quando é baseado em modelo, né, dependência de primeira ordem, você pode usar uma cadeia de Markov, que vai modelar a dependência de primeira ordem de uma sequência de itens, usando probabilidades, né, transacionais. Tá? Na verdade, ela é até melhor do que a mineração de padrões sequenciais, porque menos informação vai ser perdida, tá? Você pode, por exemplo, utilizar padrões e regras menos frequentes, né, para fazer essa modelagem, é o que não acontece lá nas regras de associação. Em fatoração de matriz, né, essas técnicas elas vão fatorar a matriz de concorrência dos itens,
ou então, né, a matriz transacional de pares de itens em uma representação latente para cada item. Ela é diferente da fatoração de matriz tradicional, né, onde aqui você tem a matriz de notas, né, usuário por item. Nesse caso aqui que eu estou falando, né, você vai ter uma concorrência de itens. Então, pares de itens que ocorrem frequentemente juntos, né, vão ser todos modelados lá nessa fatoração ali de matrizes, tá? E no caso de dependências maiores, né, você pode usar redes neurais para aprender relacionamentos complexos entre itens e interações dentro ou entre as seções. E a ideia é de você ter várias seções, né, você coloca isso como entrada, né, como um todo lá para o modelo, daí o modelo vai aprender a fazer novas sugestões, novas recomendações para o usuário. Aqui eu coloquei uma comparação entre essas abordagens, né? Então, por exemplo, baseada em regras sequenciais, redes de Markov, fatoração e redes neurais. Tem aqui um mecanismo de funcionamento, né? Cenários de aplicação, vantagens e desvantagens, né? Então, aqui eu vou deixar para vocês darem uma lida com calma, tá? Senão vai ficar muito extenso aqui essa aula, mas são informações ali que são interessantes, né? Caso vocês tenham interesse, né, de se aprofundar em uma dessas técnicas ali para recomendação baseada em seção. A gente vai entrar agora vai aprender, né, 3 abordagens em profundidade, que é baseada em KNN, tá? Que é a recomendação baseada em seção, tá? Então quer dizer, você não sabe quem são os usuários das sessões anteriores. Então vamos entender essas 3 técnicas. Uma delas é o SKNN. Esse algoritmo, a ideia dele é calcular a similaridade entre a sessão atual e sessões anteriores, recomendando itens das sessões similares que ainda não foram vistos pelo usuário. Então a ideia é a seguinte, né? Você tem aqui a sua sessão atual, tá? Que é essa daqui. Então o usuário ele interagiu com o item 7, o item 2, o item 5. Eu quero aqui recomendar alguma coisa para ele, tá? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a similaridade dessa seção atual, tá? Que são esses 3 itens aqui, com as seções anteriores que eu tenho na base. Lembrando que, como é baseado em seção, eu não sei quem que são os usuários que criaram essas outras seções, mas não tem problema, tá? Então, assim, eu calculo a similaridade desse vetor aí, dessa seção atual, com as seções que eu tenho na minha base, e supondo que a similaridade me retornou essas 3 seções que estão aqui, do mais similar, né? Então essa daqui é a seção mais similar, depois essa é a segunda mais similar, depois essa é a terceira mais similar. Aí a ideia é o quê, né? Eu tenho a função score, que ela basicamente ela é um somatório de onde eu vou percorrer todas as seções similares a S, tá? E aí eu vou somar a similaridade dessas seções com a seção atual. Só que isso desde que o item que eu quero calcular o score, que é esse cara aqui, né, o I, que ele esteja presente na seção vizinha, tá? Então essa função UN de I, ele fala assim, tá aqui, né? Ele retorna 1 se o item I aparece na vizinha N e 0 caso contrário, tá? Então, por exemplo, né, eu quero calcular o score do item, por exemplo, o item 3, tá? Então eu vou chamar aqui o score do SKNN do item 3 para a minha seção S, tá? O que isso daqui vai ser, né? Aí eu vou olhar aqui, então, essa função 1 de n, né? Então, de acordo com a minha vizinhança, né,
a primeira seção aqui mais similar, ela não tem um item 3, então eu nem considero ela. Aí eu vou olhar, tipo, na seção 2. Ah, o item 3 também não tá, né? Aqui na terceira também não tá. Então aqui nesse caso eu fui infeliz, né, de ter escolhido o item 3, mas supondo que eu tenha escolhido o item, sei lá, o item 4, né? Então, no caso, como a primeira seção mais similar tem um item 4, esse score aqui vai ser a similaridade da seção S com a seção N1, tá? Mas, no caso da segunda, o item 4 aqui não aparece, mas na terceira ele aparece. Então, aqui eu vou ter mais a similaridade da seção S com N3, tá? Então, é basicamente isso, funcionamento. É bem simples, né, essa técnica, né? Aí vamos ver agora uma variação que é o SSKNN.